Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Gabriel, colaborador da Salt. Eu tô vindo aqui para trazer um relatório fresquinho, né? Acabou de sair do forno, a validação do PCM. Essa aqui é a nossa primeira versão desse relatório. Então, ao longo dos anos aí vocês vão ver várias melhorias visuais e otimizações que vão ter neles, mas essa aqui é a nossa versão básica, nossa primeira versão de um relatório que esperamos ajudá-los bastante. Tá? Nossa intenção principal com esse relatório são três. É um relatório específico, né, para o PCM, o Planejamento e Controle de Manutenção. Ou seja, a gente tem a intenção principal aqui de conferir se o colaborador do PCM está ou não está fazendo corpo mole no trabalho. Então é aqui que a gente vai ver se ele está realmente validando, olhando todas as ordens de manutenções que os vários manutentores foram colocando na plataforma e podendo tirar o ponto de conclusão também se o que ele está olhando, ele está realmente fazendo o comentário adequado que deveria ou não deveria. A nossa segunda intenção é facilitar a comunicação, né, entre um e outro. Essas cores aqui eu vou explicar depois, mas elas vão facilitar essa comunicação entre o manutentor que está lá em campo com o PCM que normalmente está no escritório. E nossa última intenção é também ter uma formalização muito melhor, né, do que a gente está fazendo. Então, quando a gente faz uma validação aqui bem profissional, a gente vai conseguir agora ter um acompanhamento bem melhor do que vai ser essa ordem de manutenção. Ou seja, o manutentor fez um trem meia boca lá, né, não conseguiu preencher da forma que deveria, o PCM vai poder fazer uma validação e deixar isso aqui bem bacana para um futuro questionamento aí do seu chefe ou de qualquer um que for verificar e analisar esse relatório. Continuidade, né, ao que a gente estava falando, agora eu vou fazer uma filtragem aqui só para uma empresa que eu estou testando, que vai ser minha base, que é a empresa A. Então, colocando ela, eu vou mostrar para vocês, né, que é esse relatório aqui. Eu já fiz algumas brincadeiras, alguns testes, né, que vão servir de exemplo, e eu vou criar realmente uma ordem de manutenção, vou ensinar como que o aplicativo do manutentor está relacionado com esse relatório. A intenção é que tudo fique bem claro, a melhor forma de vocês conseguirem entender esse relatório, como que ele funciona e quais são as principais intenções, né, que a gente vai sanando com ele. Inicialmente eu vou tentar explicar para vocês o que é a validação, o que é essa validação do PCM, o que se deve fazer. Então eu estou partindo aqui para essa página que vocês conhecem bem, que é o painel do gerente, ordens de manutenção. Essas ordens de manutenção a gente vê que tem 4, né? No nosso relatório mostrado aqui só estão aparecendo 3. Por quê? Porque esse relatório ele só pega tudo que está com status finalizado ou cancelado, né? Do finalizado, finalizado validado, cancelado e cancelado validado. Ou seja, quando a gente tem esse relatório aqui, a gente consegue perceber que uma das manutenções está no status atrasada. Por esse fato, ela não aparece naquele relatório. A partir do momento que ela está finalizada, ela já aparece lá. E a gente exige aqui a validação do PCM. O que é essa validação? Toda vez que um usuário vem cá e clica em validar, ele tem essa opção, né? E aí ele vai poder clicar aqui, ó, vou validar essa ordem de manutenção. Ao validar a ordem de manutenção, ele escreve aqui um OK, o cara preencheu muito bem e salvou. Ou seja, deu o checkzinho. Isso aqui já está fazendo a validação de uma ordem de manutenção e esse cheque vai ter um impacto no relatório que a gente está vendo aqui. Né? Já eu vou atualizá-lo para vocês conseguirem ver o que vai acontecer. Já as que estão não validadas vai causar um impacto que não vai afetar o relatório. Toda vez que está validado, você pode novamente fazer uma validação, né? E quando você vai validar, tem aqui a empresa Salt. Caso eu entre aqui, logue com outro usuário, diga aqui, né, outra palavra, a gente consegue também salvar. E essa validação pode ser feita mais de uma vez, porém eu nunca vou conseguir editar, né, o passado. Então isso aí permite que você tenha uma formalização um pouco melhor desse sistema. Vou mostrar para vocês agora qual que é a relação realmente que aconteceu, né, quando eu fiz esse checkzinho, o que mudou naquele relatório nosso. A gente pode perceber algumas mudanças. Inicialmente a gente percebe aqui que a empresa A, que aqui antes estava com 0, agora virou 1, né? Ou seja, tivemos uma validação, né, que era de responsabilidade da empresa A. O que é essa responsabilidade? Se eu sou o cara que veio aqui, criou um novo registro e gerou uma ordem de manutenção, essa ordem de manutenção, a partir do momento que ela é executada pelo mecânico no aplicativo e ele finaliza e ela entra no status ou finalizada ou cancelada, né, porque ninguém executou ela,
vai ser minha responsabilidade empresa A, ou seja, se eu chamo Gabriel, seria meu nome aqui Gabriel, né? Meu nome aqui no caso chama empresa A. Seria minha responsabilidade fazer essa validação. E como eu só tinha criado uma e eu olhei ela e validei, o que aconteceu? Eu agora estou com 100%, né, do que eu deveria estar validando, eu estou validando e está tudo ok. Nessa tabela de baixo a gente percebe uma mudança nítida, né, que o que era vermelho virou verde, que é a nossa obrigação, passar isso aqui para o sim. Validei direito ou não, isso aí é outra coisa, né? Porém já está mostrando que pelo menos eu abri essa ordem, né, de manutenção e verifiquei realmente o que estava feito lá, né? Se eu só abrir e fechei, não tem como a gente saber, a não ser que a gente clique nesse olhinho. Ao clicar no olhinho, a gente pode ver as mesmas observações que eu coloquei naquela tela de validação. Inclusive, se eu quiser validar aqui, ó, parte 2, eu posso validar por aqui também. Eu não preciso ficar sempre acessando essa página e clicar em validar. Eu posso exatamente vir no relatório e fazer a validação por aqui. Temos outra funcionalidade, né, outra coisa que apareceu que não estava antes, que é esse gráfico em pizza. Ele está aqui, né, porque a gente começou a validar. A partir do momento que a gente vai ter outros responsáveis validando, a gente vai ver esse gráfico aqui modificando. E nesse último de baixo, a gente também tem a mudança, que era 3, uma delas foi validada. Isso aqui deixa a gente com um percentual de 33%, que também está aqui em cima, que é referente ao tanto da nossa responsabilidade como empresa agora. Então, a empresa teria 3 manutenções para serem verificadas, porém, falta 2 ainda. A nossa porcentagem está 33,33%. Vamos entender agora, né, a parte do que seria esse canceladas, né? Quando a gente clica em canceladas aqui, a gente vê que não tem nada, nenhum registro. Então, eu vou explicar um pouco para vocês do que é isso. Quando a gente está vendo, né, até agora que viu os finalizados, é porque um manutentor executou essa ordem de manutenção e a gente, como validador responsável, veio cá e deu um ok, deu uma olhada aqui dentro, né, e viu se estava tudo certo. Porém, tem muitas manutenções que a gente planeja e não executa, né, e não tem como a gente excluir ela do sistema, algo que entrou no status atrasado. Ou seja, se você planejou e excluiu, não tem problema nenhum. Mas se você replanejou algo ou entrou no status atrasado, você não pode mais excluir essa ordem, né, de manutenção. Ela vai estar sempre presente no seu histórico. Você vai ter que justificar por que você está cancelando ela a partir do momento que era para você ter executado e não ocorreu isso. Quando ela entra em um desses status, né, que seria esse atrasado, a gente tem a opção, né, de estar visualizando, né, essa ordem de manutenção e clicar em cancelar, porque se você fala que não vai fazer mais, a partir do momento que você cancela, você só põe algo aqui que não vai ter muita relevância no relatório e fez esse cancelamento, a gente vai ter aqui agora um sucesso, né? Agora a gente consegue ver que tem uma, que é a 152 que a gente estava fazendo, e ela não está validada, mas está cancelada. Então também é de nossa responsabilidade, né? Antes era 3, agora virou 4. Era nossa responsabilidade estar validando e continua sendo nossa responsabilidade validar algo que não foi feito. Então, não deu tempo. E a gente tem que pôr justificativas e explicar também por que não fizemos uma determinada ordem de manutenção. A partir do momento que se valida, ela fica verde e a gente começa a melhorar nossa porcentagem aqui, né, que subiu para 25 agora. Agora eu vou explicar, né, cada um dos itens, né, que a gente tem dentro desse relatório também. Ou seja, quando a gente tem filtros aqui, a gente pode verificar um tipo de análise diária, semanal, mensal. Basicamente a diferença que a gente vê quando clica em algum desses é essa que tem aqui em cima, e ao clicar em qualquer uma delas a gente vai ver uma mudança, né, nesse período de tempo, né, que a gente está analisando. Então, quando eu cliquei semanal, eu vi aqui a minha semana e todas as informações estão pertinentes à minha semana. Se eu faço uma filtragem aqui, né, por manutenções, tipo de manutenções, eu posso ver se é uma corretiva, preventiva, ou alguma se está sendo validado, por exemplo, as corretivas, né? Tem alguma corretiva aqui que eu tenho que validar? No caso, a gente tem 3 corretivas que deveriam ter sido validadas nessa semana, que uma delas foi e 2 não foram. Posso fazer também uma filtragem aqui de categorias de equipamento. Então eu lembro que eu fiz aqui de escavadeira, né? Eu fiz uma filtragem de escavadeira, vou pôr aqui a escavadeira 1 da empresa A. Então também estou filtrando agora apenas as ordens que a gente tem de manutenção referentes a uma escavadeira, que seria a escavadeira 1 no nosso caso.
e a gente pode filtrar designado por. Então vou aqui retirar os filtros, né? Deixar eles meio que inteiros, e a gente tem duas opções de filtrar designado por. No caso aqui a gente tem a empresa A e a Salt, esse é o nome dela, tá? Administrador empresa A. Quando a gente clica aqui, a gente faz essa mesma filtragem. Então, se eu clicar, por exemplo, em Salt, eu vou ter a mesma filtragem que seria do designado por, e a gente só tem as manutenções que seriam de responsabilidade da Salt estarem validando, né? Ou no caso, finge que aqui seria o usuário Gabriel, teria essas responsabilidades e poderia filtrar o que seria, né? Ele criou uma coisa e ele tem que verificar se realmente isso aconteceu ou não. Explicando agora o que significa essas informações gerais, né? A gente tem aqui os status que estão finalizados e cancelados. Quando você soma todas as manutenções finalizadas mais as canceladas, a gente vai ter aqui a quantidade de ordens de manutenção, né, que se localizam aqui. As ordens de manutenções não validadas são exatamente o que a gente tem que se preocupar, ou seja, a colaborador do PCM deixou de verificar aqui 2 dessas 4. Então, a ideal é que esse número aqui sempre esteja 0. E essa porcentagem ela vai estar sempre de acordo, né, de uma divisão entre essas ordens não validadas e as ordens de manutenção que foram finalizadas e canceladas. Passando aqui para a validação da ordem de manutenção pelo PCM, é uma tabela bem interessante. Ela tem aquela filtragem automática que eu mostrei para vocês, né, de você clicar aqui e consegue ver o que é minha responsabilidade. Ou seja, eu sou o Gabriel, né, na verdade meu nome aqui chama Salt. Meu nome Salt, eu falo assim, nossa, aqui eu tenho 500 manutenções que eu tinha que ter validado e tinha que dar uma olhada, né? Quando eu clico no meu nome, eu consigo ter uma filtragem rápida do que seria minha responsabilidade. Então, essas duas eu já sei que são minhas responsabilidades e eu posso vir cá e validá-las um pouco mais rápido. A partir do momento que eu faço essas validações por aqui, o gráfico vai se alterando daquele formato que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui essa tabela detalhamento da ordem de manutenção. Como foi explicado, né, essa cor amarela, vermelha e verde que aparecem aqui estão totalmente relacionados com o aplicativo. Então isso aqui é fundamental para a gente poder entender e comunicar o PCM, que é o cara que está no escritório, com o cara que está em campo. Quando o cara que está em campo põe uma coisa em vermelho, é sinal que realmente alguma coisa aconteceu, ou em amarelo é porque a gente tem que olhar com atenção. Na maioria das vezes, né, se ele faz uma verificação e não encontrou nada, isso aqui vai estar em verde. Então é uma forma de orientação, né, que todo mecânico, ao ver fazer uma preventiva de verificar, por exemplo, né, que ele está verificando que está faltando óleo, que tem que se preencher. Mas não precisa ser de imediato, então pode preencher no final do dia. Ele vai colocar aqui em amarelo, né, e vai falar que está faltando óleo. E quando mandar isso, o colaborador do PCM vai ver o amarelo, vai clicar e vai conseguir ver que o manutentor mandou o out falando que deveria se criar uma preventiva aí para a noite, para a gente poder fazer essa verificação e completar o óleo, de forma que não foge do plano de manutenção, mas você consegue complementar e melhorar ele, né, dimensionando o horário dos seus manutentores. A gente tem também as em vermelho, que normalmente é algo crítico, ou seja, temos que arrumar agora para tudo, né? E o mecânico também pode fazer essa validação na hora e ele vai comunicar com o PCM, que é esse colaborador por aqui. Quando tiver em verde é porque está tudo ok, não quer dizer que a gente não deve visualizar e conferir o que ele pôs, porque é através do verde, né, que dá ok uma manutenção, que a gente consegue ver também se ele relatou algo de uma forma mais adequada. Então, finge que em vez de 2 minutos aqui, a gente está falando de 2 horas e pouco, então é uma manutenção significante. Quando você olha aqui e vê que a validação, né, do cara, ele só colocou essas coisas e não tem nada muito especificado, você pode vir cá, fazer uma validação, mandar um rádio para ele, perguntar e fazer uma validação muito mais coerente, escrevendo um texto aqui de 50 linhas, explicando realmente, caso seu chefe ou alguém venha te perguntar. Agora eu vou explicar esse gráfico em pizza, né, que ele é bem interessante também, porque quando você tem vários colaboradores no PCM, né, 5, 6, e vários têm suas responsabilidades, agora vocês veem que eu estou logado não como empresa A, mas sim como Salt, né? E ao se logar como Salt, eu vou até clicar aqui para fazer uma filtragem, né, da Salt. Então eu tenho essas daqui que eu tenho que validar. A partir do momento que eu venho aqui e faço uma validação que seria da minha responsabilidade como empresa Salt, né, no caso não empresa Salt, mas como usuário chamado Salt,
eu tenho aqui uma validação que ele começa a aparecer. A partir do momento que a gente vai ver agora, né, esse relatório, as duas manutenções, né, os dois responsáveis do PCM, a gente consegue perceber que o colaborador, né, chamado empresa A, já fez duas validações dele, né, ou seja, cumpriu 100% da sua responsabilidade. Já a empresa Salt, né, que seria o nome, não empresa, mas sim colaborador Salt, fez uma validação aqui que representa 33% do total das quatro, né? Ou seja, ele cumpriu ainda 50% das suas metas, está faltando aqui uma ordem para ser validada, que é de responsabilidade dela, e a gente consegue perceber através desse relatório em pizza. Podemos ver também o relatório aqui por período, então esse aqui é mais interessante a gente ver quando tem uma análise um pouco maior, né? Vamos pegar aqui um período semanal, a gente consegue fazer um acompanhamento não só do dia, né, do que estaria para validar, né, naquele exemplo meu. Então tínhamos 4 manutenções, né, ou seja, todas as informações que estão nesse relatório vão estar no período, porém a gente vai ter o resumo, por exemplo, de um dia, ou seja, no dia 5, que era o que a gente estava analisando, a gente pode verificar as mesmas informações sem necessariamente eu ter que filtrar esse dia. Eu posso ver se ele está bem ou mal através das informações ilustrativas que aparecem no gráfico. Ou seja, a gente tem o total, exatamente o que está aqui em cima, que seriam as manutenções finalizadas e canceladas. A gente tem aqui as manutenções em verde, que seriam tudo que foi realmente validado, né? Então a gente pode perceber que aqui nesse dia tem 6 e a gente só validou uma, está faltando 5. E a gente tem esse percentual, que a ideia é que ele sempre fique tocando aí o 100%. Então a gente tem 75 aqui. A partir do momento que eu fazer aquela última validação que eu mostrei para vocês, isso aqui vai atingir o 100%, mas não quer dizer que eu deixei, só porque eu validei hoje, não quer dizer que eu cumpri meus objetivos. Às vezes eu também tenho que validar algumas coisas, né, nos dias anteriores. Ou seja, a empresa A, que cumpriu 100% do objetivo dela, né, no dia 5, né, então eu como empresa A loguei aqui, eu falei assim, ó, deixa eu ver o que eu tenho de responsabilidade. Desse dia eu já fiz tudo, tô com 100% aqui do meu objetivo concluído. Porém, nesse dia eu ainda não concluí tudo que deveria. Como eu não concluí tudo que eu deveria, eu posso fazer uma filtragem aqui no dia 3/5, achar as manutenções ou simplesmente procurar por aqui e fazer essas validações também de uma forma mais rápida. Vamos mostrar agora uma relação bem importante, né? Como que esse relatório, além de estar relacionado com toda aquela página que a gente viu, né, das ordens de manutenção, como também que esse relatório está relacionado com o aplicativo, que é basicamente essa funcionalidade aqui do que fica em amarelo, vermelho e verde. Vocês têm aqui à direita como se fosse um mecânico, né? Eu sou o mecânico A, estou logado no meu aplicativo e, claro, né, como a gente viu, todas as manutenções que tinham para ele já finalizou, ou já executou ou foram canceladas, mas ele ainda tem que fazer alguma coisa aí no dia, né? Então ele vem cá e vai criar uma própria ordem de manutenção. Ele vai ver aqui que chegou uma ordem para ele. Vou finalizar ela rapidamente aqui para vocês, tá? Então ele iniciou, rapidamente ele finalizou. Deu um OK e vai salvar. A partir do momento aparece esse informe de condição e aqui ele vai falar se realmente está ruim, né? Ou seja, olhei lá, a máquina vai quebrar já, tem que criar uma preventiva rápida para resolver isso. Ele põe péssimo. Tá regular. Não, tá faltando óleo, vamos preencher, né? Igual eu tinha falado, ele coloca aqui. Não, tá verdinho, tá excelente, tá bom. Então são coisas que ele vai poder colocar, né? E isso aqui vai refletir na coloração. Então a gente teve um amarelo, um vermelho, agora eu vou colocar um verde, né? Vou colocar aqui que tá excelente a máquina que ele inspecionou, salvou. A partir do momento que isso aqui finalizou, sai do aplicativo dele, faz a filtragem do dia, né? Que seria esse dia de hoje, que é o dia 5. Ao fazer essa filtragem eu consigo ver que teve mais uma ordem de manutenção que surgiu. Em vez de 4 que existia, agora virou 5. E o que virou 5 já caiu em nome da empresa, né? A empresa, que seria meio que o responsável, toda vez que um mecânico vai fazer uma manutenção, né, e essa manutenção não tem uma responsabilidade definida, né, porque não foi o Gabriel que criou essa manutenção, ou seja, não foi a Salt que criou ela, não é justo também a Salt ter a responsabilidade de verificá-la. Então, todas as manutenções são criadas pelo mecânico, elas já ficam diretamente geradas para o nome da empresa, né, que seria o nome empresa A.
e várias pessoas, né, ou vários colaboradores vão poder entrar, né, na empresa A. Isso aí não está definido qual vai ser, se é o Gabriel, se é o Lucas, se é outra pessoa. O Gabriel vai ver e vai ter que fazer essa validação. Como eu mostrei para vocês, né, a 153, que foi o que eu acabei de executar no aplicativo, ela está aparecendo aqui e está em verdinho porque eu pus excelente. Caso eu tinha colocado aquela barrinha lá regular, ficaria em amarelo ou ficaria em vermelho. E esse é o efeito que o aplicativo tem nesse relatório. À medida que o monitor vai fazendo, a gente pode ir acompanhando em tempo real quase, né, o que está acontecendo e se a gente tem que dar uma atenção ou não. E o que a gente vai fazendo aqui, né, viu que não está validado, clicamos e podemos melhorar o comentário. Então o cara não escreveu muita coisa, eu venho cá e faço um comentário melhor. Escrever errado aqui. Melhor. Pronto, a partir disso a gente está validando mais uma ordem de manutenção e tudo ficou verdinho e esse seria o ideal desse relatório para nós. Espero que tenham gostado, tá? Esse aqui é nosso vídeo aula do relatório validação do PCM e conte com a gente, com a equipe Salt. Foi um prazer.